Eu conversei com o Valdo Pérez, ele foi Head de M&A do Deutsche Bank na época que eu era diretor do Deutsche Bank. A gente trabalhou juntos, lado a lado, ombro a ombro, no dia a dia e em várias transações. Um bate-papo incrível com o agora CFO da CCR, uma das maiores empresas de infraestrutura do Brasil, e a gente falou bastante sobre essa transição de investment banking para C-level de empresa listada na bolsa. Falamos bastante de transações, de carreira em investment banking e um pouco sobre quem é o Valdo Pérez, a pessoa por trás do banker e do CFO. Estamos aqui com o Valdo Pérez. Eu conheci o Valdo no Deutsche Bank, um dos melhores bankers com quem eu tive a oportunidade de trabalhar na minha vida, que hoje não é mais banker, ele é CFO de uma das maiores empresas da B3. Valdo, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde. Feliz de estar aqui com você para ter esse bate-papo. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é impossível, mas conseguimos, aconteceu, estou super feliz. A pergunta de $1 milhão é: tem vida depois de investment banking, Valdo Pérez? Porque você foi Head de M&A para a América Latina do Deutsche Bank e hoje é CFO de uma das maiores empresas de infraestrutura da B3. Me conta como que isso aconteceu. Então, primeiro, sim, tem vida depois de investment banking, eu sou prova disso, né? Mas ela é muito diferente, né? Ela é muito diferente. E eu saí do Deutsche em maio de 2018. E nessa época tive alguns meses para fazer reflexões de carreira. Eu já tinha trabalhado em investment banking, particularmente focado em fusões e aquisições por, 23 anos, 24 anos. E eu decidi que eu queria fazer uma mudança para uma carreira talvez que tenha mais longevidade e que o equilíbrio de vida pessoal fosse um pouco melhor, né? Porque acho que quem conhece o que é investment banking, ou o que era pelo menos, é uma vida onde você se dedica ao extremo. E aí, nesse processo, eu acabei olhando o mundo corporativo. Tinha, por coincidência, tinha uma empresa que a CEO tinha sido cliente minha no passado e o CFO tinha acabado de sair. E eu conversando com ela, me interessei pela posição e acabei participando do processo de seleção. Me preparei muito, porque o tipo de perguntas e expectativa era muito diferente. Então, por exemplo, tinha muito foco em implementação de SAP, que a empresa não tinha, e eu nunca tinha feito nada na minha vida de SAP, nem sabia o que era direito SAP, muito menos implementar, né? Então, busquei ajuda com CFOs que eram meus clientes. Alguns deles, uns 5, foram extremamente gentis comigo, sentaram comigo, me deram assim literalmente 2, 3 horas de aula de implementação de SAP, de orçamentação e de outras. Então eu fui muito bem preparado para as entrevistas, né? Dado que era um mundo novo com atividades que eu não estava tão familiarizado. E deu certo. Então eu entrei na Speak Brasil, que é uma empresa de geração elétrica, né? Com a 10ª maior hidro, projetos de eólico. Agora também tem uma termoelétrica a gás. E fui CFO lá por 1 ano e meio. E depois de 1 ano e meio lá, que foi 1 ano e meio que foi muito interessante, porque era uma empresa. Eu sempre falo que é uma startup com muito dinheiro, porque era uma empresa que literalmente o time estava sendo formado, porque tinham ganhado a concessão da UHS São Simão, mas o EBITDA era mais de 1 bi. Então, tinha uma geração de caixa muito forte. Então, eu tive a oportunidade lá de rearranjar e montar um time de planejamento que fez orçamentação base zero pela primeira vez. Eu implementei o SAP e consegui implementar em 6 meses, entregando na data que estava prevista.
Primeiro mês foi solucento, mas depois aí, a partir do segundo e terceiro mês, aí funcionou super bem, né? Era o SAP S/4HANA, que era a versão mais moderna da SAP. Fiz 2 estruturas de financiamento, uma com bonds na Ásia, internalizando, depois emissão de debenture, as primeiras emissões de debentures dessa empresa no mercado local. Então foi bastante rica a experiência. Tive também que me aprofundar muito em temas regulatórios e de contabilidade, e lá eu era forçado a entrar no detalhe das questões de contabilidade e de como é que era o impacto regulatório e como mostrar as demonstrações. Então também foi um aprendizado importante. Então esse ano e meio para mim lá foi quase que uma escola que me deu uma transição para o mundo corporativo. E aí eu fui almoçar com o Eduardo Toledo, que trabalhava na frente. Ele trabalhava na CCR na época, ele era o VP de CEO, era CEO de gestão, era VP de gestão corporativa, que era o braço direito do CEO. E ele me falou que iam trocar o CFO e perguntou se eu queria participar do processo. Eu falei, lógico, né? Justamente, estava acelerando o meu plano. Eu tinha um plano de em 5 anos ir para uma empresa listada em bolsa, porque para mim tinha tudo a ver. Eu trabalhei no mercado financeiro minha vida inteira com investidores. Eu queria trabalhar com uma empresa que eu tivesse acesso a investidores e também a função de RI, e era a função. E essa função que eu participei desse processo, ele era um CFO mais limitado. Então, ao contrário da Speak, que eu tinha digamos, mais amplo escopo, aqui era só tesouraria, finanças e RI. Então, para quem é no mercado financeiro, primeiro que é a creme de la creme e é exatamente em linha com todo o meu perfil histórico. Então você ficou com a melhor parte. Exatamente, inicialmente. Então o que não está aqui? Controladoria não está aqui? Não está controladoria, não está planejamento. Bom, depois eu te conto, e hoje eu tenho muito mais outras funções, mas participei do processo, fui selecionado, comecei em janeiro de 2020 na CCR, estou aí até agora. E foram 5 anos de muita mudança, né? Então, entrei em janeiro, em junho de 2020 houve uma troca de CEO que já estava programada. O novo CEO chegou e fez uma reformulação na diretoria. Aí eu passei a assumir planejamento e contabilidade, né? Então voltei com o escopo original que eu tinha. Esse CEO ficou 2 anos na CCR e acabou saindo, e nesse processo me tornei CEO interino. Então também acumulei a posição de CFO com a de CEO da CCR por 7 meses. Também foi no meio de uma troca de controladores, o Grupo Votorantim, Itaúsa entraram no controle da companhia, e o Miguel Setas, que hoje é nosso CEO, foi selecionado pelo conselho, e ele entrou em abril de 23, e aí ele também fez uma reformulação novamente da diretoria, e aí me aumentou o escopo de uma forma significativa, né? Então, obviamente sempre com a aprovação do conselho, mas então hoje tem o centro de serviços compartilhados, tecnologia, toda a parte de supply procurement, a diretoria de novos negócios, gestão de portfólio e M&A, né, tem tudo a ver com meu histórico. Também a área de inteligência de mercado, que faz todas as projeções de demanda para todos os nossos modais, né? Nós estamos presentes em rodovias, em mobilidade urbana e aeroportos. E também, mais recentemente, também instalamos um comitê corporativo de CAPEX, então tem um time enxuto que é quase como um consultor interno para as áreas de engenharia na companhia, para desafiar, para trazer novas ideias e novas soluções de engenharia para os nossos projetos. Então, é uma evolução que meu escopo foi aumentando ao longo do tempo,
E eu tive a sorte de... Eu acho que eu não teria ido tão bem se eu tivesse já começado com um escopo tão grande. Então, o passo a passo que eu tive, que foi, francamente, puramente sorte na vida, né? E tem que ter um pouco de sorte de vez em quando, né? Me ajudou a ir fazendo a adaptação do que era minha vida de mercado financeiro para o mundo corporativo, ganhando novas capacitações e entendendo melhor como evoluir na carreira. E hoje estamos aqui como VP de Finanças da CCR. Quantas pessoas reportam para você? Boa pergunta. Hoje, se pegar todas as áreas, deve dar 1.000 e tantas. Uau! Não tinha ideia, Valdo. Só o Centro de Serviços Compartilhados e Tecnologia, só aí já tem umas 800. Que incrível. E agora, como você é responsável por M&A, os bancos vão fazer pitch para você? Vão. E conta, como é? Você que esteve desse lado da mesa, agora está desse lado da mesa, deve ser divertido. É bem divertido, porque... Primeiro, né, como eu tive do lado de banco, eu sei exatamente onde procurar por digamos, inconsistências. Né? Então, e o mais engraçado é que muitas vezes, hoje em dia o mercado, né, os Managing Directors do mercado, vários deles trabalharam comigo e eram mais júniores quando trabalhava em banco. Né? Eles vêm fazer os pitches para mim agora. Um deles, eu de brincadeira, o que eu fiz? Quando ele me deu o book e foi passando, e aí eu comecei a canetar. Eu começava a canetar, falei, não, isso aqui tá errado, isso aqui você tem que fazer essa cor. E o resto do time dele, assim, não entendia nada, tamanho, e ele assim com vergonha, né? Ele falou, olha, esse número aqui não bate com aquele, não sei o quê. Então foi super engraçado, né? Então tem outro episódio que também acontece bastante, né? De vez em quando quem é de banco exagera um pouco nas transações que fez e quer vender que fez todas as transações no setor. E tinha uma transação que quando eu estava no Deutsche, fui eu que fiz e a gente teve um co-advisor, mas o co-advisor não participou, só recebeu o FII. E esse banco, essa pessoa foi lá vender o deal como se ele tivesse feito o deal, né? E aí eu comecei a fazer umas 3, 4 perguntas da transação e ele não sabia que eu tinha feito a transação e eu fui rapidamente desmontando ele porque ele não sabia as respostas, né? E aí eu vim falar, amigo, quem fez esse deal fui eu. Então assim, eu acho que você no futuro com seus clientes tem que falar do que realmente você fez e não simplesmente falar que você fez tudo e que você teve em todos os deals, né? Então acho que foi outra experiência bem interessante. Então é bacana estar desse lado da mesa agora para apertar a turma, né? Eu tenho uma pergunta. Posso participar dessas reuniões com você? Cara, eu devo dizer que são divertidas. Devo dizer que são divertidas. Você deve ver lá na agenda, hoje tem banco aqui, eu vou aproveitar. Meu, muito bom, excepcional. Hoje, com todas essas responsabilidades, porque eu até me perdi. É tesouraria, é finanças, é RI, é controladoria, é planejamento, centro de serviço compartilhado, tecnologia, supply chain, novos negócios M&A, market intelligence, comitê corporativo de CAPEX. Acho que acabei. Acabou. Ótimo. Como que a vida nesse mundo se compara com os últimos anos como head M&A de um grande banco de investimento? É muito, dia a dia. É muito diferente, porque até pelo trabalho, né? Então, quando eu era head of M&A, literalmente tinha duas responsabilidades. Uma, originar negócios, né? Porque quando você é um Managing Director, você tem que trazer receita para a instituição, senão você não sobrevive, né? E segundo, executar, né? Então é trazer mandato para dentro e entregar esses mandatos com transações fechadas. Isso quer dizer o quê? É um trabalho onde eu tinha muita exposição, e eu sempre fui um generalista, eu foquei no início da minha carreira em alguns setores, mas na medida que eu fui evoluindo e quando eu fui para o Deutsche, eu acabei fazendo todo tipo de transação em todos os setores que eu nunca tinha feito, nunca tinha trabalhado. Então, sou um generalista
E é bacana, porque você sempre está aprendendo algo novo, mas você traz experiência de outros setores, de outras transações para essa transação. Então, tem um trabalho muito de viajar e visitar clientes. É um trabalho de venda, então as apresentações, seja escrita ou a parte verbal, elas têm que ser feitas com muita precisão. Um erro nos números desacredita a tua apresentação inteira, né? Então a intensidade e o tempo que requer revisar material, checar os números, ter certeza de que tudo está coerente, né? E que conversa com a história que o banco quer vender para o cliente, é um trabalho extremamente detalhista e que, mesmo sendo um Managing Director, você tem que revisar esse material, por mais que tenha VPs ou associates revisando, porque no fim é você que está lá na frente do cliente e você tem que ter certeza de que você viu e você sabe do que você vai falar. E até para discutir com a turma, né? Tem vezes que eu deixava muito... eu dava ideias genéricas, a turma trazia os pitches e aí começava um pouco de diálogo de como focar, onde priorizar. Então eu não era muito, digamos, ditatorial nos documentos. Então tem isso. E aí, uma vez ganhando mandato, é muito transacional, né? E tem que trabalhar com pessoas de várias partes do mundo. Então, se eu fizesse uma transação de healthcare, o healthcare team ou dos Estados Unidos ou da Europa estava envolvido. Se eu estava fazendo uma transação de instituições financeiras, tinha um time de instituições financeiras setorial envolvida. Então, tinha que ter uma habilidade de trabalhar com pessoas em diferentes fusos horários, onde todo mundo está trabalhando em uma série de transações. Então, a coordenação das equipes ela é complexa. E adicional a isso, é muito transacional. Então, entregou a transação, eu virava a página e ia para outra, né? Então minha vida era transação, e eu adorava, né? E como é o lado do CFO? Perfeito. O lado do CFO, ele é muito diferente. Primeiro, ele é muito mais interno, né? Então, ao contrário de quando eu estava em banking, que eu estava sempre na frente de clientes, viajando, indo visitar indústrias diferentes, aqui me demorou para me acostumar, até porque eu, de vez em quando, me sentia encapsulado fora, sem saber o que estava acontecendo no resto do mundo, porque a vida de um CFO é extremamente intensa. No fim do dia, tudo passa pelo balanço ou pelo demonstrativo de resultados. Então, tudo tem um impacto financeiro e, portanto, todos os desafios, todas as questões, as surpresas passam pela mão do CFO. Então, são dias discutindo muitas questões com muita profundidade, buscando resolver questões, né? E sempre com outros diretores e parte da equipe. Então, acho que esse é um fato bem importante. Eu também sou responsável por uma série de comitês e participo em outros comitês. Então, por ser CFO, muitas das minhas horas são gastas sentando 4 horas num comitê, 4 horas em outro comitê, reunião de diretoria toda semana por 8 horas, reunião de conselho uma vez por mês por 6, 8 horas. Então, isso também toma bastante do tempo. Nós temos também participações em empresas que temos sócios, então também sou conselheiro em alguma dessas concessões, o que também leva seu tempo, porque eu preciso, né, revisar o material, me preparar para fazer os questionamentos do management, alinhar com os sócios. Então também tem de novo, muito interno, mas uma questão relacionada à participação em muitos comitês. Então são muitas horas de reunião, né? E onde a motivação também das equipes é muito diferente do que em banco. Assim, sendo bem transparente, o mundo de banco paga extremamente bem, mas é assim que são pessoas, normalmente, no geral,
que são motivadas pelo dinheiro. Então, a motivação, o engajamento da turma em banco normalmente tem sim a parte de transações e o que seja, e egos, mas é muito dinheiro. Se o banco não paga bem a pessoa vou para outro banco e aqui não. Eu acho que no banco, já que eu estou te pagando bem, eu vou arrancar teu corpo. É exatamente isso. É isso, né? E no mundo corporativo, não, isso não funciona. Obviamente que as pessoas querem dinheiro, mas a cultura de uma empresa, ela é muito mais voltada às pessoas entregarem desafios, serem reconhecidas, ter desenvolvimento, treinamento. Então, assim, eu tive que mudar um pouquinho o chip de gestão, né? De focar muito mais no lado humano, de motivar as pessoas, e aí também isso é um desafio, porque cada pessoa é motivada por coisas distintas, né? Então você, com o seu time, você tem que, ao longo do tempo, entender como cada um pensa para poder saber em que botãozinho apertar para poder motivar e que todo mundo esteja indo sempre na mesma direção, trabalhando junto, colaborativamente, integrado, em foco no resultado para ter a entrega. E quando tem a entrega, ter certeza que você realça o time. Tem vezes que você pode realçar uma estrela ou outra, mas assim, é muito mais importante numa companhia você realçar a equipe e o corporativo do que só indivíduos, né? Então acho que esse é outro ponto bem diferente e bacana. Mas então são mundos bem distintos, né? Fala um pouco do seu papel como gestor, o CFO gestor. O que você está preocupado? Olha, eu estou preocupado sempre que os times trabalhem bem juntos. Essa é a primeira coisa, né? Então, assumindo, né? Primeiro, eu sempre tive diretos que são, na minha opinião, melhores que eu nas suas áreas. Então, eu busco pessoas que eu consiga delegar, né? E delegar quer dizer, olha, essa é a tua responsabilidade, você tem que entregar isso, isso, isso. Você precisa da minha ajuda, eu te ajudo. Você quer discutir algum tema, a gente discute, mas é você, né? Então, eu tenho pessoas que reportam a mim que eu acho que são extremamente boas, entregam e são independentes. Então, isso primeiro é importante. Segundo, por eu delegar, não quero que cada área saia para um lado, eu quero que haja colaboração. Então, isso é uma coisa que eu foco muito no time, não tem a área X, a área Y, a área Z, e cada um faz, porque tem coisas que impactam outras áreas, né? Então, quando vem algum pedido de uma decisão, se alinhou com tal área, se alinhou com tal pessoa, se não alinhou, volta e alinha, né? Se é uma coisa que também a turma não se acostumava, né? Tem discussões financeiras que o contábil é importante, o fiscal é importante, o impacto no financeiro é importante, como isso vai impactar no resultado versus o orçado é importante. Então, assim, eu não quero que a área, se é uma transação financeira, só o financeiro trabalhe. Não, o financeiro você tem que coordenar as outras áreas para te dar inputs para você fazer a análise que considera todas essas questões e trazer a melhor recomendação. Então é sempre também, olha, você é o líder, sempre vai ter líderes diferentes e as pessoas vão ter que se adaptar. Tem que saber trabalhar de vez em quando como líder, tem que saber trabalhar de vez em quando como membro da equipe. Então esse é outro ponto que eu acho super importante, que eu tento realçar muito com os meus times. E muita abertura e transparência. Então eu dou feedback contínuo. Normalmente essas coisas estão bem, não tem tanto feedback, né? A não ser que foi um trabalho excepcional. Mas quando você vê que tem desvios e tem pontos de melhoria, é importante notar isso na hora, para que você não esqueça e para que as pessoas possam fazer a correlação direta naquele momento. E acho que isso também, essa transparência também acho que melhora o relacionamento com o seu time, porque você no fim do dia, eu busco que eles se desenvolvam e cresçam como profissionais, esse é o intuito, né? E segundo, eu sempre dou abertura
para que eles me deem feedback, né? Então eu sempre pergunto o que eu posso fazer melhor, onde que o nosso relacionamento talvez não está perfeito, o que eu não estou fazendo que eu deveria estar fazendo. Então acho que tem que ter um pouco disso também para você ganhar a confiança do time e ter um time bem coeso. Em alguns segundos, a gente vai falar um pouco sobre carreira. Se esse é um assunto que te interessa e você ainda não decidiu o que você quer fazer no mercado financeiro, leia De Cabeça no Mercado Financeiro, 6 passos para se tornar um banker. São 2 metades. A primeira vai te ajudar a escolher a sua carreira, passar nos processos seletivos. A segunda metade vai te ajudar a entender cada uma das diferentes opções de carreiras no mercado financeiro. Vale a pena você consultar. Esse livro vai te ajudar bastante.